Bom dia, gente. Tudo bom? Isso. Estava desligada aqui. Então, hoje a gente vai falar, eu sou a quinta palestra de 7, né? E eu achei super interessante, porque as duas partes dos subtópicos que me coube foi a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido. E a gente teve até uma troca, né? Porque eu estava viajando, coisa e tal, e na verdade nem seria essa a minha parte. Aí quando eu vi, né? Falei, puxa, perda de pessoas amadas e morte prematura é o direcionador dessa minha encarnação. Porque muitos sabem, eu logo bem jovem, 2 filhos meus desencarnaram e eu basicamente vivi essa perda de pessoas amadas e também de mortes prematuras. Então eu falei, acho que foi um presente esse tema cair comigo, porque vai ser muito gostoso poder a gente trocar baseado nisso, né? Bom, então o capítulo traz algo assim. Frequentemente, as pessoas dizem, quando os jovens desencarnam antes dos mais velhos, é o caso prematuro, né? Eles dizem, nossa, Deus não é justo, né? E a gente diz mais que isso, Deus não é justo, como é que pode levar uma pessoa tão jovem, ele tem tudo pela frente, ele nem estava doente, né? Porque às vezes a pessoa desencarna, ela não apresenta uma doença, desencarna dormindo, por exemplo, né? Acontece um evento e a gente atribui que a pessoa, embora muito jovem dentro de uma faixa que se a gente for vendo, ela foi sendo ampliada, né? Porque a gente morria na época lá do faroeste, a duração da vida era 30, 40 anos. Hoje a gente chega num patamar mais longo, mas mesmo assim isso vem se estendendo em função da medicina, da possibilidade de a gente se cuidar e automaticamente a gente vai poder, sei lá, chegar nos 150, né? Quem sabe uma hora dessa, né? Então, a gente atribui esse não ser justo baseado a pessoa estar aqui encarnada e isso ser a verdadeira vida. Então, quando a pessoa retorna para a vida espiritual, a gente sente um sentimento de perda, assim, ela perdeu a possibilidade de ela estar aqui. Inclusive, até o capítulo coloca, levar o mais novo que tem toda a vida pela frente, uma vida tão cheia de esperanças. O que é esperança? Nossa, ele estava na faculdade, nossa, ele estava agora quase casando, nossa, ele era promissor, tinha todo esse sucesso que a gente atribui que é o sucesso, uma carreira, um sucesso financeiro, né? E aí a gente tem aquele sentimento dessa injustiça baseado nessa concepção de que a vida é o prêmio, né? E aí, o que representa morrer, né? Acho que a gente precisaria muito entrar nesse contexto. O que representa voltar para a dimensão espiritual para a gente continuar compactuando com essa ideia de que seria injusto a pessoa retornar, né? Algumas pessoas até fazem esse comentário, mesmo a pessoa sendo mais velha. A pessoa fala, nossa, mas ele morreu, mas ele não tinha nada. Como se a pessoa precisasse estar deteriorando para poder ir embora, né? Ele, nossa, mas não apresentava problemas, como se a pessoa precisasse apresentar problemas para retornar para a dimensão espiritual. Então, veja, quando a gente vai ter essa visão espiritual que o Espiritismo nos oferece, claro, isso já existe há muito tempo, mas a gente vai falar a partir de Kardec, a gente vai entender que retornar para a dimensão espiritual, né, é um retorno à pátria, né? Até trouxe a frase, para a gente não esquecer disso, né, que Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Então, esta passagem é um convite para a gente fazer um estágio, né, uma passagem de experiências, onde a gente vai conviver com pessoas, com situações, vamos ativar certos desafios em função daquilo que a gente atrai, em função das nossas experiências, mas é só uma passagem, é como se a gente estivesse fazendo um intercâmbio. Eu não gosto de chamar de férias, porque aí a pessoa pensa, então a gente reencarna para ter férias, né? E automaticamente a gente entra numa outra coisa que foge completamente da realidade de estarmos encarnados. Mas eu gosto da ideia do intercâmbio, porque o intercâmbio ele faz o quê? Ele oferece uma outra língua, a pessoa vai morar num lugar com uma família lá que ela absolutamente não conhece, né? Que foi uma coisa arranjada. Ela vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Tem as regras lá daquela família no intercâmbio que você vai ter meio que se adaptar, horários,
comida, etc. E a pessoa vai ter que aprender o quê? A se virar sozinha, a cuidar dela, o budget lá que a família deu, etc. A pessoa vai aprender naquele estágio e depois ela volta para uma realidade que já era dela antes. Então, eu penso que a encarnação, ela é mais ou menos um intercâmbio, né? Não sei, se tiver alguma coisa fora disso, vocês me lembrem. Mas eu vejo isso com bastante naturalidade. Então, retornar para casa, aquele intercâmbio não vai ser forever. Não tem como. Né? Então, não tem tempo para o retorno, e o retorno ele é de acordo com a necessidade de cada um de nós. Mas, coitadinho, ele tinha tanta vida, mas quando a gente fala isso, dá a impressão que voltar para a dimensão espiritual é ruim. Né? Aonde é ruim? Aonde a gente ganhou a experiência que o retorno para a vida espiritual é algo ruim? Será que a gente ganhou essa experiência das crenças que a gente foi assimilando no decorrer das nossas encarnações? Né? Por exemplo, a gente tem a crença do medo de morrer. Então, tem gente que faz até assim, ai, vim credo, né? Como é que faz mesmo? Ai, vim credo, não sei. Cruz credo, né? Então, a pessoa faz isso como se fosse Deus me livre, né? Como se a gente cultua, baseado na cultura mesmo, na nossa cultura daqui, né? Porque tem outras partes do planeta que não reagem dessa forma, que tem uma outra visão, né? Uma visão diferente da morte, mas nós aqui cultuamos essa coisa de que morrer é uma coisa horrível. Então, nós criamos na morte esse medo eminente, né? A gente morre de medo de morrer. É redundante, mas é real, né? Então, a gente precisa o quê? Passar a ganhar sensibilidade, que aqui é uma passagem. A gente precisa ganhar essa experiência, começar a sentir dentro de nós que aqui é uma passagem. Não uma passagem frívola, que eu não estou nem aí, que eu não vou... já que é só uma passagem, eu não tenho que esquentar muito a minha cabeça. Absolutamente, né? A gente ganha um corpo ao qual a gente precisa honrar, então a gente precisa cuidar, é um santuário que a gente, né, o espírito se utiliza para poder se manifestar aqui na encarnação, mas a gente precisa entrar mais nesse contexto de ganhar essa sensibilidade que a vida, ela vai além disso, dos afazeres e de todo o sucesso que a gente assumiu que representa estar aqui, né? Então, o desencarne de um ente querido, ele vai o quê? Ativar em nós, ele vai possibilitar para muitos, né? Eu digo nós porque eu estou incluído e provavelmente alguns de vocês já viveram também a experiência de um ente querido já ter ido embora, né? Vai ativar em nós a entrar em contato com essa realidade, né? Então, essa é a forma como eu passei a olhar, porque eu vivi isso entre 19 e 21 anos, e meus 2 filhos já tinham desencarnado. Então, o que eu vivi? A minha vida toda pela frente era como eu ia lidar com aquela situação que eu tinha passado. Então, isso ativou em mim eu ter que ter esse olhar do que representava a vida espiritual, do que representava a morte, do que representava a vida. Né? Tudo isso está envolvido do que representa a morte, né? Do que representa um ser passar por um outro lugar que não utiliza do corpo da matéria. Será que ele vive do outro lado? O que acontece? Será que a gente se comunica? Como que a gente se comunica? Isso não é tudo que o Kardec falou? Né? Isso aqui é tudo que é o livro dos espíritos, né? Como se comunica, a gente tem um perispírito, então tem um corpo espiritual, então a gente passa a ter toda uma educação, né? Que eu não tive exatamente nesse momento, porque eu sou a 3ª geração de uma família espírita, então eu já tinha uma concepção sobre a reencarnação, mas naquele momento ativou-se aquilo. Então, na hora que você vive isso, a vida te convida a isso, eu diria, vai ativar em você a necessidade de olhar para isso. E quando ativa, eu diria, aceita, faça a trajetória, não corra dela. Não tenha medo, não transfira para outro, né? Não tome comprimido, não deprima, nada disso vai resolver, porque mesmo assim, de alguma forma, você ainda vai precisar de lidar com essa situação. Então, todos esses recursos que às vezes a gente vai se desviando dessa rota de lidar, fazem apenas com que a gente perca a oportunidade de vivenciar o que a vida está nos convidando. Então, eu diria, se todos os dias a gente vive vários desafios, acontece comigo, deve acontecer com vocês, de inúmeras coisas diferentes, nós precisamos estar acordados para enxergar que esses desafios são as oportunidades que a gente
recebe, atrai, para que a gente possa crescer como espírito, né? Bom, então, enquanto essa visão não fizer parte da sua realidade interna, de que aqui é uma passagem, a gente vai sentir o quê? Apego, medo de morrer, medo de perder o outro, medo de perder o que nós temos, né? Medo do que vai acontecer depois da morte. Então, enquanto a gente não vivencia intimamente essa realidade de que a dimensão espiritual realmente é a nossa vida e aqui é um momento onde a gente vem para se expor a essa experiência, a gente vai sentir tudo isso abaixo. Agora, e se tudo isso abaixo não pode ser exatamente o que vai comprometer completamente sua vida? Porque tudo que eu escrevi abaixo a gente podia resumir entre parênteses e colocar ansiedade. Tudo isso que eu escrevi é ansiedade. Se a gente tem apego, se a gente tem medo que o outro vai morrer, se a gente tem medo da gente morrer, se a gente tem medo de perder o que a gente conquistou, tudo isso não é o medo de uma coisa futura? Isso é por isso que as pessoas estão tomando medicação para ansiedade. Porque elas vivem a ansiedade. Então, a ansiedade é todo esse medo iminente de uma coisa que eu não vivi e não sei como lidar com isso. Então, quando a gente começa a entender o contexto do que representa a vida, eu posso lidar, eu posso não me abster 100% desses medos, mas eu posso ter muito mais realidade sobre eles e isso não ser uma coisa que afeta o quê? O meu presente. Porque se eu viver a ansiedade do que eu tenho medo que aconteça, vai afetar o quê? O meu futuro? Não, vai afetar o meu presente. E o presente é o único estado que eu me encontro que é real. É meio maluco isso? É meio maluco, né? Porque o passado passou, né? A gente chora sobre ele, mas ele não é uma história que a gente pode reescrever. A gente pode fazer diferente e não tornar o passado um presente, mas ele não volta. E todas essas inseguranças que geram ansiedade para um futuro é uma coisa que você pode mudar a sua trajetória e nunca isso acontecer. Então, a única coisa que eu realmente tenho o poder de alterar é o presente. Agora é o único momento que eu posso dizer que eu não vou e não faço mais certas coisas, ou não penso, ou não atuo, ou mudo meu comportamento, etc. e tal. Nesses outros lugares eu não tenho mais poder de. Mas eu posso mentalmente me colocar nesses dois lugares inexistentes, né? Inexistentes, mas a minha mente se foca nesses lugares e eu viver em felicidade de. Porque eu não tenho mais percepção do presente, apenas vivo em algum desses lugares, né? Tá complicado? Então, nós passamos, normalmente, que primeira etapa, né? Quando a gente vai perder um ente querido? O choro. E eu diria que junto com ele vem um vazio, assim, um vazio avassalador. Eu tenho trabalhado junto com vários amigos num trabalho pela internet com pessoas enlutadas que perderam entes queridos. E isso é claro, é muito repetido, que já são centenas de pessoas, que esse primeiro momento é como eu lido com esse vazio. O vazio é enorme, né? E o vazio porque eu estava conectada àquela pessoa e sem aquela pessoa a vida não tem sentido mais, né? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu criei um programa para como lidar com o luto e aí eu fiquei pensando assim bastante sobre isso. Bendito o vazio. Porque quando o vazio vem, significa que eu vou ter que preencher. Não tem mais nada que eu possa fazer. Né? Eu posso ficar amargando no limbo do vazio e ficar vazio, 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 mas é tão insuportável o vazio que alguma hora eu tenho que preencher. Então, eu penso que as supostas perdas, né? Eu utilizo o nome perda porque é a nomenclatura, né? Mas, na verdade, a gente não está perdendo nada porque a gente não possui nada. Né? Nós transitamos pela vida, mas não possuímos coisa nenhuma. Nós só podemos dar conta de nós, mas o resto a gente pensa que tem controle, mas nós não temos nenhum controle. Né? A gente demora para entender que não tem controle, mas não temos.
mas o resto, o que precisa ser preenchido? Então, eu percebo que muitas vezes o convite a essas experiências de perdas dos entes queridos é para justamente a gente reorganizar a reta da vida. Às vezes a gente está com foco em lugares que estão fora, e quando esse vazio vem, fica oco, a gente tem que olhar para dentro e falar, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou ter que encontrar alguma coisa que eu faça que tenha valor, né? Que eu antigamente não precisava porque eu estava focada em uma outra pessoa. Eu vou ter que perceber se eu tenho alguma dependência emocional com o outro ou não. Então, eu acho interessante que aquilo que a gente mais chama de dor, às vezes é o maior wake up, é o maior acordar que a vida nos promove, percebe? Então, a gente também precisa rever essa nossa ideia de que a gente veio só para ser feliz. Então, se eu vim só para ser feliz, eu não quero ser desafiado a nada que eu julgue que não é felicidade. E, na verdade, se a gente reencarnou por um período para ganharmos experiências, dentro das experiências, elas vão ter um variante de possibilidades que pode ser que eu precise rever o que representa ser feliz. Se ser feliz é não ter problemas, então, quando eu sou desafiado, eu tenho problemas, eu não vou ser feliz. Mas se ser desafiado representa a possibilidade de eu evoluir, puxa, então ser desafiado pode representar a felicidade. É meio doido, né? Eu adoro essas coisas meio doidas. Porque vai nos tirando da caixinha, daquela caixinha do que eu quero fazer o que todo mundo faz, a felicidade é isso, e enquanto eu não alcanço aquilo, eu fico infeliz. Puxa, às vezes eu não ter aquilo é justamente o que me faz ficar bebendo daquela fonte, porque eu preciso encontrar uma outra forma porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho as pernas, porque eu não tenho audição nessa vida, né? Porque eu não tenho alguma coisa, eu preciso me reinventar. Né? E aquilo é o que me tira do lugar. Para todo mundo eu sou deficiente, mas a minha deficiência me traz a minha harmonia e o meu equilíbrio. Né? Então nós precisamos, para enxergar isso, mudar o quê? A visão. Né? E esse, para mim, é o convite de Kardec. Kardec vem e nos convida a mudar a visão. Né? Então, nós temos medo de perder a conexão com o ente amado. Sofremos pelo nosso sentimento de perda e por tudo que achamos que o ente perdeu. Então, é interessante porque, às vezes, quando eu tenho esses diálogos com algumas pessoas ligadas a esse trabalho que a gente faz pelo WhatsApp, as pessoas falam, mas eu não estou aguentando, eu não aguento a ausência, eu sinto a falta, coisa e tal. Daí eu pergunto, quem mudou de lugar? Você ou quem morreu? Né? Quem morreu saiu da casa, saiu do emprego, saiu da vida, saiu daquele contexto familiar atual, né? Saiu do iPhone lá que ele curte, né? do carrinho que ele anda, da vida, do que ele conquistou. Então, quem desencarnou mudou de plano e precisa sofrer o quê? Uma adaptação. Como a gente, né? A gente que veio aqui para a América, a gente não reencarnou aqui na América? Né? Viemos falar outra língua, tivemos que assimilar o contexto aqui de lei, de normas, né? De comida, de jeito das coisas acontecerem. Então, nós tivemos que nos adaptar. A gente poderia dizer, nossa adaptação foi muito difícil. Ou a gente poderia dizer, nossa, foi desafiante adaptar, mas agora olha que legal, eu sou adaptada aqui, ali, porque eu também já morei em outros lugares. Então, a gente vai percebendo, quando a gente é convidado a uma adaptação, a nossa capacidade de se adaptar. E, às vezes, só não tendo algo que a gente percebe que a gente pode. Isso é também doido, né? Porque, assim, eu preciso não ter para perceber? Às vezes não, mas às vezes sim. Às vezes a ausência faz com que eu entenda o quanto eu posso, mesmo sem aquilo acontecer. Eu não sei se alguém aqui já divorciou, mas se já, deve ter percebido isso. Você pensa que você não viveria sem aquela pessoa e depois você... tá dando para viver. Eu sobrevivi, estou respirando. É brincadeira. É uma brincadeirinha xiste, assim, mas tudo bem.
Mas é uma realidade. A gente não pensa, às vezes, que a gente não suportaria viver sem aquela pessoa? Olha você naquele cargo super legal que você acha que você está estruturado ali. Você é o cara, você é o vice-presidente, o presidente, você é alguma coisa que você julga perante a sociedade, que aquilo te dá muito status, que você se sente muito importante. Aí, de repente, né, vixe, aquele cargo, sei lá, a empresa fecha, despedir, alguma coisa acontece, né? E aí você perde a identidade, porque você pensava que você era o presidente da empresa tal. Você se identificava com aquilo. E só eu perdendo aquilo que eu posso entrar... Não, no começo é um limbo, né? Mas só perdendo aquilo que eu posso entrar numa realidade de que eu não sou aquilo. Eu estou aquilo. Porque se fosse assim, ninguém pode aposentar. Né? Porque quem é você? Olha o limbo que muitas pessoas entram na suposta aposentadoria. Porque ao invés delas trocarem um afazer remunerado, talvez para um outro afazer que vai dar uma continuidade, elas não criam outro projeto porque pensam que trabalhar é muito ruim. Então, tudo que elas querem é não trabalhar mais e quando elas param, elas piram. Né? Você está com cara de que está gostando muito. Então, porque vai encontrando outras formas de se expressar na cultura, que não precisa mais ser aquela que a cultura idealizou. Você pode encontrar a sua, expressar a sua forma de ser, né? E encontrar isso é sair desse mecanismo de que a gente tem que ser alguma coisa, né? Então percebe como não é só na morte de um ente querido, mas várias coisas. Quando seu filho sai de casa, alguém aqui, não sei se já viveu, né? Quando chega numa certa idade, o filho ou casa, ou vai para a faculdade, ou muda, né? E aí você vai ter que perceber que aquele seu papel de mãe, que você não é só mãe, né? Então agora tem outras coisas que você pode fazer, porque o filho não vai necessitar mais tanto que você volte por horário do jantar, ou sei lá, aquelas coisas normais dos afazeres. E aí você vai ter que ter uma percepção de como você vai preencher esse vazio que pode aparecer se você não se preparou para ele. Então percebe que esse vazio, ele pode ser uma preparação para várias coisas, para a aposentadoria, para a saída do filho de casa, para uma separação. A separação não precisa ser pelo divórcio, a separação pode ser porque seu ente querido foi embora. Ou você, né? Alguém. Então, a gente precisa ganhar essa concepção que o Espiritismo nos traz, né? Sentir essa concepção de que essa sensação de perda é o que vai nos levar a pensar que a gente não possui nada. Só quando a gente perde que a gente entende que não possui. Só quando a gente perde o controle que a gente entende que a gente não controlava nada. Então, ele continua lá no capítulo, a pessoa tem esperança o quê? Que a pessoa está perdendo o quê? O sucesso, a carreira, tudo que ele poderia ter vivido, tudo aquilo que ele gostava de fazer. Mas, será que era esse o destino da pessoa que foi embora? Né? Será que ele não foi embora porque acabou, está na hora? E vou falar uma expressão que às vezes eu brinco, eu uso muito essa expressão, não sei se ela é desconfortável, mas eu gosto dela. Eu falo, você vai ficar pagando mico de ficar aqui. E a pessoa foi embora, não precisa mais, tá bom, fez o tempo dela, né? Seja lá qualquer idade, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, não importa. A idade não interessa. Ele viveu uma experiência, e às vezes era a experiência necessária. E está tudo bem. E você tem que continuar na sua missão, porque você ainda tem um tempo, né? Então, muitas vezes, quando alguém clama e pergunta, mas por que eu também não sou levada? Né? Mais para frente, o capítulo fala isso. Porque daí tem gente que fala, mas os bons são levados. Sim, então. O que você acha disso? Você ficou, né? Você entendeu? Você pegou? Né? Os espíritos, no próximo capítulo, no próximo subtópico, eles falam justamente isso. Você ficou, só que eles não estão falando com esse ar, é que eles estão falando com um ar mais assim, eu que estou brincando. Então, essa é a visão que limita a gente achar que o outro veio para ter sucesso, para ter isso. Não, o outro veio para ter uma experiência. E, às vezes, essa experiência intrauterina foi enough. E ele vai embora prematuro. Com 1 aninho, 2, um dia. Né? Meu primeiro filho desencarnou com 2 dias. Meu segundo filho desencarnou com 1 ano e 8 meses. Então, assim, qual é o tempo? Né? Então, com pouca idade, eu entendi que não tem tempo. A gente pode achar que tem tempo. Não tem. Porque a dinâmica é diferente para cada experiência. Né? Então, a gente tem que se desprender dessa coisa de tempo, de que tem que ser.
Né? Nada tem que ser, as coisas têm um ritmo, a vida tem um ritmo que a gente não detém poder sobre ela. Então ficamos focados que a vida é somente essa passagem e acabamos sofrendo pela perda da vida do outro. Então muitos vão questionar essa justiça divina, né? Muitas vezes nós nos paralisamos nesse lugar. Né? Deus não podia ter feito isso não é justo, não pode, como é que fez isso comigo? Né? Eu me lembro que uma pessoa, o marido se separou dela, e a pessoa veio me dizer, ele não podia ter me deixado. Aí eu falei, ele podia, ele já fez. Agora, tudo que te resta pensar é como você vai lidar com o ocorrido. Porque isso já foi feito. A gente tem umas concepções que não podia. Não, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo pode o que for. Mesmo que seja uma coisa que não seja legal. A gente também faz coisas, às vezes, que não é muito legal. O outro também faz coisas que, às vezes, não é legal. Que a gente acha que não deveria, mas é possível. Então, não tem esse não deveria, né? Então, esse senso que a gente tem de justiça, a gente está esquecendo que nós temos uma limitação muito grande do que é senso de justiça. A gente principalmente olha o que é bom para nós. Mas será que a justiça divina não vai muito além da nossa compreensão? Né? Não vai muito distante do que nós achamos que não é justo? Eu sempre tento coligar as experiências que eu já tive, que eu percebi que o meu senso de justiça estava equivocado. Porque eu gosto de lembrar deles quando o meu senso de justiça começa a ficar muito ativado. Daí eu começo... Olha, você já se enganou. Porque quando eu começo a ficar muito ativada no senso de justiça, dizendo, não, isso não pode, isso não é justo, não é por aí, né? Existem mais coisas que eu não tenho capacidade de enxergar da big picture, porque eu estou encarnada, a gente está preso nesse corpo, a gente tem um nível de compreensão limitado, né? A gente usa poucos sentidos para se expressar, né? Porque o espírito está passando essa experiência, então a gente não tem essa compreensão ampla. Então, eu preciso confiar no senso de justiça divina. E não ficar dizendo, olha, Deus, não, acho que você se enganou, bateu na porta errada, não era para mim, o GPS está com defeito. Não, né? Não tem a coisa errada. Então, a hora que eu entendo que não tem a coisa errada, eu não questiono mais a justiça divina. Eu começo a aprender o que eu tenho que aprender com aquilo que está acontecendo. Qual é a minha parte? Né? O que aquilo vai me ajudar? Né? Quem vive essa oportunidade, o capítulo vai dizer, de compreender que o bom está muitas vezes onde pensamos ser uma fatalidade. Quanta gente, depois de uma doença muito grave, não muda completamente o estilo de vida? Né? Vivia uma vida totalmente materialista, coisa e tal, e depois que ela vive uma doença, ela percebe que... nada tem valor, o dinheiro não compra a saúde, né? Você ajuda a saúde, mas você vai precisar de fazer alguma coisa para se restabelecer, o dinheiro não compra os amigos, vai sobrar só aqueles que você fez, o resto talvez não fique, né? Então aí você começa a entender que os valores talvez sejam outros, e aí você começa a mudar algumas coisas na sua vida por esse convite que parecia uma fatalidade. Quantas vezes uma família não é reunida em função de uma fatalidade? Irmãos que não se falavam e acontece uma coisa muito ruim, um acidente, uma coisa complexa, e aí as pessoas são unidas por aquela fatalidade e aquela família se reúne novamente. Então, a dinâmica do que nós pensamos que deve ser, a gente precisa ampliar. Talvez não seja exatamente isso, apenas o que a gente julga que seria o senso de justiça. Então, quando eu penso que não seria justo que aquilo acontecesse comigo, eu tenho que perguntar, por que não? Por que não? Por que não era justo comigo e é justo com o outro? O outro pode passar isso, mas eu não posso. Né? Então, eu fico pensando, puxa, tanta gente à minha volta vivendo o câncer. Olha, é um aprendizado, porque se isso acontecer comigo, eu estou aprendendo muito com meus amigos de como conviver com essa realidade. Ah, mas você está trazendo algo negativo para você. Não, eu vou aceitar se alguma coisa acontecer e vai ser muito legal eu já ter tido experiências de várias amigas que me deram uma lição de como lidar com isso. Isso não é negativo, não estou atraindo nada, mas eu quero ficar aberta a pensar que se todo mundo vive isso, às vezes amanhã eu vou viver também, não sei. Então, eu não preciso ter medo do que eu possa viver, eu preciso me preparar para viver qualquer coisa que a vida trouxer. Não é? Então, nós somos convidados a olhar para o que representa a vida e a morte.
Então, eu até diria que, contando algo pessoal, por muitos anos eu tomei homeopatia achando que eu sentia um pouco daquela sensação do medo da morte em função daquilo que eu tinha vivido, do trauma da morte. E não muito tempo, não um tempo depois, eu fui descobrir que o meu medo era o contrário. Meu medo era da vida. O que a vida podia trazer mais que eu ainda ia sofrer depois daquilo que eu tinha sofrido. Quando eu enxerguei isso, foi um divisor de águas. Eu liguei para o meu homeopata e falei, olha, pode mudar esse remédio, esse fósforo aí que eu estou fora. Não, eu não estou com medo do trauma da morte. Eu estou com medo do que vai vir pela frente. Então, eu preciso me estruturar para o que vem pela frente para entender que isso faz parte da vida e não ter medo. Então, é isso, né? A gente reage às coisas e a vida nos convida. Tenha menos medo, entenda, flexiona, relaxa. Você é vulnerável, você não controla. Mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem no fazendo isso. Né? Porque isso também, a gente vai buscando isso para nos... A gente quer controlar o que o outro faz e como é que é, e a vida do outro, porque a gente precisa sentir o quê? Uma certa segurança que o outro vai ficar andando só onde eu delimitei aqui, né? No parâmetro que eu me sinto segura. Você só vai até aqui, só viaja tantos dias, né? Aqueles parâmetros que a gente cria de ali eu estou seguro, né? Não funciona. Se alguém tiver a receita de como controlar alguém tem? Não, né? Se alguém algum dia tiver, rosanaderosa@gmail.com, pode mandar um e-mail. Me diga. Porque não existe isso, ninguém controla. Né? E tentar controlar o outro é uma grande perda de tempo, porque eu tiro o foco de mim mesmo, de cuidar de mim, de me abastecer, de cuidar da minha realidade, de, né, gerar em mim processos conscientes, porque eu estou cuidando da vida do outro. Né? Então, nessa busca de aprender o insuportável, de preencher, desculpa, o insuportável vazio, muitos entram em contato com seus sentimentos para encontrar suas respostas. Aí começa a ficar bom. Né? Eu dei uma adiantadinha lá na frente, né? Mas isso é a conexão do que eu falei lá do vazio. E aí a gente começa, né, nesse desejo de preencher, porque começa a ficar muito insuportável, né? Até quando a pessoa fala, está muito insuportável, eu penso, nossa, ela está quase lá. Vai chegar, porque ela não vai aguentar mais. Então, quando a pessoa vem e eu atendo ela nesse insuportável, a única coisa, eu estou aqui. Eu só posso dizer, eu estou aqui, aguenta mais um pouquinho, porque vai começar a subir. Não tem mais para onde descer. Vai começar a subir, e subir é o preenchimento. É muito rico, porque aí você faz o... Vocês já assistiram a Marie Kondo? É uma japonesinha que faz reorganização. Ela tem um programa no Netflix. Ela nem fala inglês, é tudo legendadozinho. Ela falando desse tamanho, uma mulher assim, pequenininha, toda delicadinha. E ela fala sobre essa reorganização do que você tem. Né? Ela está, inclusive, certificando as pessoas, quem tem vontade de trabalhar isso, e ela fala dessa coisa do possuir, do como é que você... Né? E quando eu assisti, eu achei muito gostoso, porque eu acho que nós precisamos, quando a gente for preencher esse vazio, a gente vai ter que abrir o closet, dar uma Marie Kondo, né? Que ela vai lá e ela revoluciona. Né? Você abriu a porta, ela vai limpar a sua vida. E você dá essa reorganização nos seus valores e você fazer um preenchimento novo. Né? Ali nasce uma célula nova, né? Que a cada 7 anos a gente não renova todas as células. A cada evento novo, a gente tem chance de renovar também o que a gente acredita, bless you, sair da caixinha. Né? A gente também está tendo chance, no novo desafio, de fazer renovações. Né? Então, qual seria a nossa missão? Se existe a vida espiritual, né? Se a alma é imortal. Para nós, se acontecer um evento hoje, numa visão já da imortalidade da alma, talvez isso tudo não nos toque tão profundamente na primeira instância. Mas para muita gente que tem outras crenças, vai atrás, eu vejo nesse trabalho nos grupos, vai atrás de psicografia para encontrar seu ente. Pessoas que estão ligadas a crenças religiosas que absolutamente não aceitam isso. Mas elas abrem portas em função do vazio. Então, o vazio vai renovar áreas, né? Vai trazer outras possibilidades que a pessoa encontra. Né?
Então, ela vai identificar que o que sente através dessa dor, os medos, a insegurança, a dependência emocional, a culpa, o remorso, é uma enorme oportunidade de se autoconhecer. Aí volta, como se, né, mordesse o rabo, volta para o mesmo lugar. Todas as situações que nos aparecem nos remetem a gente se autoconhecer. Né? Nos remetem de volta. A vida faz o convite. O convite, às vezes, é estranho. A gente não enxerga de primeira instância, não consegue fazer ligação. Mas se a gente começar a se observar, entrar nesse estado de viver no presente e sair desses, né, desses futuros passados aqui, a gente focar no que a gente realmente veio fazer aqui e o nosso estado atual, em vez de ficar remoendo quem eu fui, o que eu fiz, e a gente ficar mais concentrada no que eu agora sou, o que é possível, a gente vai perceber que tudo nos remete a gente se autoconhecer. Todas as respostas se encontram dentro, né? Não fazendo divulgação, mas quem leu Paulo Coelho aqui, o Alquimista? Né? Não estou fazendo divulgação de Paulo Coelho, mas o Alquimista deu para vocês isso, essa sensação que eu falei agora? Porque quem não leu, infelizmente, eu vou contar a moral da história. A moral da história, né, do alquimista é que ele vai em busca de um tesouro, viaja, mostra ele em inúmeras circunstâncias, aí ele volta porque está cansadinho, coisa e tal, volta para casa e descobre que o tesouro estava enterrado no quintal. A resposta está dentro. É isso que ele quer dizer no livro. A resposta está dentro. Você pode buscar fora, não tem nada de errado. Vai lá, faça a sua viagem. Ele fez. Né? Ele está dizendo, faça você a sua. Mas a resposta está dentro de você, não está no outro. Não está nas coisas, nas circunstâncias. Você não precisa possuir nada para se sentir seguro. A resposta está dentro. Né? Então, no fundo, todas as experiências nos levam para esse mesmo lugar. Mesmo que a gente não enxergue ele, mas nos levam a enxergar, a poder enxergar, né? E o tempo que cada um vai levar é algo. E o capítulo vai continuar dizendo, nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo que acontece tem uma razão de ser. Então, peraí, nada se faz. Eu acredito em Deus, acredito nessa criação fantástica, né? Porque a gente vai vendo o detalhe de uma folha, né? O detalhe de um corpo, do organismo celular, o funcionamento, a automaticidade. É perfeito. Como é que eu vou achar que essa força inteligente se enganou em alguma coisa? Não se enganou. Então, as coisas que a gente vai atraindo, as circunstâncias, se a gente tem esse olhar de se autoconhecer e que a finalidade é sempre o propósito da evolução do espírito, não há engano do que vem para mim. Não, mas é aquele vizinho chato. Faz parte para você aprender a ter paciência. Como que você vai treinar a paciência? Vai treinar a paciência com um monte de gente legal? Você vai treinar a paciência com uma pessoa meio chata. Então, os chatos são necessários. Ainda bem, né? Que a gente tem lugar para ser chato. Então, percebe? Tudo na vida vai aparecer para que a gente trabalhe dentro de nós alguma coisa que ainda está na sombra, que ainda está obscura, que a gente desconhece. Né? Essa é a beleza da vida. Então, qual o propósito da dor no final? Né? Porque a gente atribui aquilo que a gente chama de sofrer algo, né? Como dor, mas qual é o propósito? Né? O que eu posso aprender e crescer com esse desafio? Então, para mim, quando vem o desafio, eu fico curiosa. Qual o propósito? O que a vida quer me mostrar? Né? Quero dormir, quero sonhar, quero que alguém me diga. Porque vai vir por onde? Vai vir pelo que eu leio, pelas pessoas que eu convivo. Né? Por onde vai vir essa mensagem? Um milagre do céu? Não vai rolar. Então, quem vão ser os emissores dessa mensagem que a vida está me mandando? A própria circunstância que eu vivo. Então, a gente vai ficar o quê? Atento. O que isso está me trazendo? Isso pode gerar uma certa confusão? Isso pode gerar um tempo? Sim, pode ser que eu demore um tempo do tamanho que eu chamo de demoro, né? Porque o demoro é tão relativo, mas para a minha expectativa, pode ser que eu demore não entendendo. Mas essa é a nossa busca. Buscar entender e atuar dentro do convite para que essa dor não se transforme no quê? Em sofrimento.
Então, todas as dores que os atingem, a nós todos, né, eu estou refraseando o capítulo, sempre encontrará nela uma razão divina. E então, existe diferença entre dor e sofrimento? Né? Muitos se mantêm no sofrimento por não achar uma saída. Vocês acham que tem diferença entre dor e sofrimento? Sim. Sim? Qual você acha que é a diferença? Você gostaria de falar? Sim. Você pode sentir dor sem sentir sofrimento. Isso. Como? A dor de dente. Abraça a dor. Tentando achar uma saída para sua dor. Achar uma saída para sua dor. Aceitar. Ou uma entrada. Aceitar. Aceitar. Eu gostei. Aceitar. Aceitar. Aceitar passivo? Não. Aceitar fazendo o quê? Entender. Você que disse? Entender. Entender. Entender o propósito. Por que eu estou sendo convidada a cuidar disso? Do dente que está doendo. Eu preciso direcionar meu cuidado para isso. Então, eu vou procurar um dentista. É o que a gente vai fazer, não é? E vou buscar entender. E depois do dentista que ele curar e fazer o canal? Aí eu vou buscar perceber se eu estou higienizando bem, ou se eu tenho uma doença na gengiva, ou se eu como alguma coisa que desencadeia, o excesso de açúcar desencadeia aquilo. Eu vou buscar encontrar a procedência. Como é que eu vou lidar com aquilo para que aquilo não se repita, ou então eu aprenda como resolver isso, né? Mas é isso. Então, todas as coisas que vêm para a gente são para nos despertar. Agora, como que eu entro no sofrimento? Se eu não quero lidar com a dor. Então, eu diria que o sofrimento não é ofensivo, que eu vou dizer. Nenhuma intenção ofensiva. Mas é o lugar mais preguiçosinho que a gente pode escolher ficar. É preguiçosinho. Por que você está assim? Porque eu não aceito. Por que você não aceita? Ah, não quero saber, não aceito. Ah, que lindo. É infantil, né? Então, a gente fica se consumindo no sofrimento porque a gente não quer lidar. E eu não estou dizendo alguém não quer lidar. Não, é algo do ser humano, né? Claro que você pode dizer, não, Rosana, mas não é que alguém não quer lidar, ele não consegue lidar. É claro, faz parte, não conseguir estar dentro do espectro do lidar. Mas, às vezes, a gente tem medo de lidar. A gente tem medo de abrir a porta. Que fantasma vai sair de lá? Que bicho? O que é que eu vou ter que lidar? Qual o tamanho do negócio? Então, eu fico botando band-aid, tomando comprimidinho. Assim, é válido. Não estou contestando a medicação, mas é só entorpece para a gente fingir que está feliz. Mas tem certas pessoas que gostam de sofrer para chamar a atenção. Então, Pessoas que vivem dessa... se retroalimentam. E isso não é entorpecente? Não é? Então o sofrimento não é um comprimido? O sofrimento é um comprimido. Que você escolhe tomar ou fazer, como você chama? Eu? É? Renato. Fazer como o Renato falou. Você vai enfrentar a sua dor. Eu posso até tomar um comprimido se for necessário, mas eu preciso entender depois por que essa enxaqueca voltou outra vez. Mas e outra vez, e mais uma vez, e mais. Não, tem uma coisa errada. Eu faço um emurai. Não, mas não tem nada. Não, mas é emocional. Mas o que é isso? O que desencadeia? Né? Nós aqui, dentro de uma visão espiritual, já entendemos que a doença começa no espírito, né? Começa no perispírito, desencadeia o corpo de uma forma psicossomática a doença. Então, não é o corpo que adoece. O corpo é mata-borrão. É o finalmente que vai ficar com aquilo que você não lida no seu psiquismo. Não lida no psiquismo, vai para o mata-borrão. É o corpo. Não são minhas palavras, são de André Luiz. Né? Ele vai chamar o corpo de mata-borrão. Nem é o mais cômodo, muito masoquista, sabe? Porque eu acho que não seria justo, seria um julgamento dizer isso. Mas é mais cômodo porque eu tenho medo, talvez. Sabe o medo? Sabe? Já sentiu medo? É isso aí. É o medo. Hã? Isso. O que me tira do medo, você quer dizer, né? O que me tira do medo? O conhecimento. O conhecimento me leva à possibilidade de eu ganhar experiência. Eu vou atuar naquela experiência. Quando eu ganho experiência, eu me sensibilizo àquilo. Agora eu sei, eu sinto, aquilo está na minha pele, né? Aí eu aprendo aquilo que aquilo representa dentro de mim, não fora, né? Paulo Coelho, dentro de mim.
E aí eu começo a saber lidar com aquilo. Enquanto eu não sei, eu fico nas beiradas, sofrendo, reclamando, eu viro reclamão, né? E aí eu me retroalimento porque ninguém me aguenta mais, daí eu me sinto mais miserable, né? Percebe? Assim, eu vou em outro médico, agora eu tenho que achar outro, ninguém, né? E aí a gente vai entrando. Mas isso é um mecanismo que a cultura criou. Não foi você nem eu. Isso é um mecanismo que a nossa cultura criou a forma de lidar com a situação, muitas vezes é essa. É o mecanismo. Você vai no médico, ele não te leva a isso. Olha, eu vou cuidar de uma parte sua, mas tem uma outra parte. Você tem que olhar o seu psiquismo, você tem que olhar o seu espiritual. Isso não existe ainda para muitos. Então, a pessoa fica ali, cuidando da gota. Gota, gota, tomando remédio para gota. Pois não, Renato? É que eu acho que às vezes a pessoa não está preparada para aceitar aquilo. Isso. É o que ele disse, preparada para aceitar. E aí ela vai ficar. Isso pode atravessar a encarnação ou ela pode passar nessa vida, não vai. Tá tudo bem, vai ter outra. Mas ela vai entrar no estado de sofrimento, né? E gera angústia na família. Porque como a família não sabe lidar com aquilo, a família fica querendo salvar aquela pessoa. Fazendo tudo para salvar. Daí vira frustração, porque dá raiva. Porque como você não salvou, você se sente incompetente. E aí, na sua incompetência, você fica com raiva do outro. Então, o outro que você amava e você podia entender que ele está no momento dele, você primeiro quer salvar, que é o teu mecanismo. Ele nem pediu para ser salvo. Ele nem está querendo que você ache a solução dele, porque se você achar, ele tem que fazer alguma coisa. E, né, então, ele nem está pedindo, né? Mas ele quer colo, então ele vai levando. Mas aí, quando você fala para ele fala, não, eu não quero fazer isso. Aí você fala, não, mas você quer que eu te ajude, mas eu não quero meu conselho? Não é assim que funciona com a gente? Mas aí o que a gente faz? A gente fica frustrado. E da frustração vem a raiva. Daí a gente distancia daquela pessoa que está sofrendo. E tudo que a gente tinha que ter feito é aceitar o momento da pessoa. Ela está sofrendo. Então o que eu posso fazer por ela? Acolher. Acolher. Mostrar para ela que ela tem potencial para viver aquilo. Assim que ela quiser acionar o potencial, você está ali com ela. Você quer? Eu te levo. Vamos lá no centro, tomar um passe. Ah, mas não gosto. O dia que você quiser, liga, eu vou. Então, assim, eu estou ali, estou mostrando para você que você não está sozinho nessa jornada. Mas eu não posso te salvar. Ninguém, né? Então, ele diz assim no capítulo, mães, bonito esse pedaço, seus filhos bem-aventurados estão perto de vocês. Sim, eles estão bem perto, seus corpos fluídicos os envolvem, os seus pensamentos os protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também suas dores sem razão os afligem. Tem um tema dentro desse trabalho que eu faço, que eu chamo Cuidando do ente querido. Que eu digo isso, porque muitas vezes, né, a gente, por estar nesse estado doloroso da perda do outro, a gente fica clamando, fulano, me ajuda, volta. E esse estado aflitivo que a gente se encontra, ele pode ser extremamente perturbador para aquela alma, dependendo da condição que o outro esteja. Então, é muito importante a gente entender que quando há essa separação física, né, ele aqui coloca mães porque o capítulo fala das perdas prematuras. Mas a gente poderia dizer qualquer frase aqui, pais, filhos, irmãos, qualquer marido, esposa, né? As pessoas que estão ligadas com a gente pelo afeto, pelo amor, elas não vão se desligar da gente porque elas desencarnaram. Agora, elas precisam de um tempo de adaptação. Né? Como a gente precisou de se adaptar aqui. Daí a família chama, você fala, ai, desculpa, tô aqui tentando me adaptar quando você chega, assim, então não dá para você dar tanta atenção. Mas assim que a gente se adaptar, a gente convida para você vir jantar aqui, né? Esse é o ensaio que a gente faz. Assim que o outro se adaptar lá na vida espiritual, ele vai poder ser diferente as coisas. Mas a gente tem que entender que o outro está passando o momento dele. Então, a melhor forma da gente respeitar esse momento é a gente mostrando para ele que nós não estamos dando trabalho. Então, se a gente ficar rogando, pedindo, se vocês quiserem ler algo sobre isso, Obreiros da Vida Eterna, um livro de André Luiz, onde ele vai contar vários tipos de desencarne, mostrando a dificuldade, dependendo de como as pessoas reagem. Ou, se quiserem ler outro, Hora do Adeus. Ele chama Sérgio alguma coisa que talvez vou lembrar, mas vocês colocarem isso no Google, Sérgio, Hora do Adeus, ele vai fazendo vários trabalhos em velórios e mostrando como as pessoas desencarnadas se sentem em relação àquilo que o comportamento das pessoas encarnadas. É muito interessante.
Então, a alma vive melhor quando livre do seu envoltório corporal. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas, gente, nós, quando desencarnamos, estamos livres do corpo. Não tem nada de errado com o corpo, mas ele nos aprisiona de certa forma? Sim, porque nós estamos muito mais livres quando não temos o corpo físico. Então, o outro, quando desencarna, ele se liberta do corpo físico. Ele se liberta daquele momento que ele veio passar aqui. Ele não se desconecta de você, porque ele continua te amando, né? As emoções transcendem, né? Então, você que compreende a vida espiritual, escuta o seu coração, chamando esses entes queridos. E se pedir a Deus para os abençoar, sentirá em você mesma a consolação poderosa que faz secar as lágrimas. Acho que esse texto é lindo, é maravilhoso, é iluminado. Porque isso, quando você roga pelo outro, você cura a sua alma. Então, servir, né, ao outro é a grande cura para a nossa alma. Então, quando o outro se despoja do corpo, nós temos que nos preparar para dar a ele o aparato que ele precisa para viver essa transição. E esse próprio aparato, ele vai dizer, né, Deus, percebendo isso, vai consolar você também. Então, é o consolar para ser consolado, né? É essa troca que a vida promove, né? Então, a saudade, ela vai nos acompanhar sempre. A gente não vai deixar de ter saudade. A saudade não vai morrer com o tempo. Ninguém vai ser esquecido. Isso é um medo muito grande que muitas pessoas têm quando perdem um ente querido, de ser feliz de novo, porque elas têm medo de que onde quer que esse ente querido esteja, ele não se sinta mais amado. Ah, esqueceram de mim. Não, a gente nunca vai esquecer, não há esquecimento a um ente querido, né? Só que você reconfigura essa saudade que parece dolorosa, transformando ela em gratidão, né? Pelo menos é a forma como eu sinto, você transforma aquela saudade em gratidão por ter tido aquela companhia, por ter tido aquele tempo, por ter sido ativada no materno de uma forma fantástica, pela oportunidade de ter tido aquele esposo, aquela mãe, aquele pai, né? Você transforma aquilo em gratidão, né? Então, eu sempre fico pensando, a sua mãe gasta a vida inteira dela, ou seu pai também, tentando fazer tudo para você viver uma vida bem. Aí, quando eles morrem, a gente sofre, deprime e se condena a nunca mais ser feliz. Você acha que é exatamente isso que os pais querem? Os pais gastaram uma vida inteira para te levar para esse lugar de você poder ter desenvoltura para navegar a sua jornada. E aí, como uma das pessoas volta antes da gente, a gente estraga completamente a encarnação. Então, isso nunca vai ser o objetivo de quem nos ama, querer que a gente sofra, né? Então, a gratidão, ela é primordial. Então, o capítulo fala que quando alguém escapa de um perigo, ele é um vaso ruim. Esse já é o segundo capítulo. Um homem de bem teria morrido. É o segundo subtópico. E ele diz, vaso ruim não quebra. Se fosse um homem de bem, ele teria morrido. Mas como ele é ruinzinho, a gente qualifica assim, né? Tá vendo? Vaso ruim não quebra, né? E aí o capítulo diz, de certa forma... Desculpa, eu repeti o pode. Pode ser verdade, pois Deus concede a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa do que o outro que já está um pouco mais para frente. Então, é lógico, se a sua prova for mais longa e a pessoa fala, que maravilha, ela viveu até os 101 anos, que linda. É linda, né? Mas se o outro foi embora com 50 e estava tudo bem, também está tudo bem. Ele não é desmérito ir embora com 50. E nem é mérito ficar até 101. Cada um tem uma experiência, que um precisa ir até o 101 e o outro pode ir embora com 50. Ou então depende de como a gente se tratou. A gente às vezes não se cuidou bem e precisou de ir com 50 porque o corpo não aguentou ficar mais. Não é uma verdade? Quantas vezes a gente vai se maltratando fisicamente e emocionalmente e a gente acaba desencarnando antes da possibilidade que a gente tinha de poder ficar. Faz parte. Para em algum momento a gente aprender o valor de se cuidar bem. Ou eu posso escolher um determinado tempo também. Hã? Posso também escolher um determinado tempo para ficar. E também tem essa opção, né? Então, a gente está sempre tendo essa liberdade de escolha. Então, acho que sempre a gente deve ponderar, quando a gente fala em desencarne, é ponderar o respeito
ao momento do outro e não pensar no meu momento só, né? Então, eu penso só em mim, eu que não vou suportar ficar sem o outro. Mas pensar que o outro precisa desse apoio, dessa paz para poder fazer essa adaptação. E segundo, eu entender que quando eu fico, eu preciso lidar com esse desafio. Eu fui a desafiada de ficar, o outro foi desafiado de ir. Então, desafio no sentido, né, de possibilidades. Então, assim, eu preciso trabalhar dentro do que é a minha realidade, a realidade que eu fiquei. Então, não adianta eu ficar clamando, chateada, revoltada. Esse lugar não me faz ir para lugar nenhum, né? Então, o lugar é como eu vou lidar com isso, né? Eu sempre acho que a gente nunca veio... Deus não busca ver quanto a gente suporta de dor. Então, ele vai colocando fardo, vamos ver se ela aguenta mais 5 quilos, mais 10 quilos, né? O nosso deal não é ver o quanto a gente suporta a dor. O nosso deal é como nós vamos resolver. Como é que nós vamos usar a nossa criatividade? Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai se sentir? Como é que a gente vai se manter centrado com aquela confusão, com aquele, né? Como é que a gente vai se harmonizar entendendo o processo da vida, né? Então, como é que a gente vai usar a nossa sabedoria interior para lidar com os desafios que vêm? Exato. Pois não. Tenho uma dúvida. Pois não. Já li muito, mas é a primeira vez a colega falou aí que a gente tem a opção de morrer? Não é opção. Ela quis dizer assim, tem gente que escolhe tirar a própria vida. Suicídio? Exato. Ok. É isso que você mencionou? Desculpa. Foi o que eu entendi também. Que existe eu posso me junto ao astral e programar antes de viver por 50 anos. Tá. Eu também entendi o que você entendeu. Mas eu entendi no sentido assim que ela quis dizer. A pessoa não deveria, mas ela pode optar e ir embora. Tanto pode, que tem um monte de gente que faz essa opção. É uma opção dolorosa? Claro. É autodestrutiva? Sim. Mas resolve o problema? Não. Mas a pessoa às vezes não sabe disso ainda. Eu também entendi a mesma coisa que ela. Mas eu entendi. Entendi. Isso pode acontecer com a nossa participação. Ou a gente pode não ter maturidade ainda para ter essa participação e há um planejamento que muitas vezes é feito por algo maior, né? E que nos ajuda a descobrir o que é melhor para a gente, enquanto a gente não tem certeza de fazer uma boa escolha, né? Eu diria assim. Isso é o que o Espiritismo nos traz, que me gera muito conforto. Eu acho que a gente não pode dar um dinheiro para o filho pegar um ônibus com 3 anos. Né? Então, eu não tenho como dar para esse filho de 3 anos uma opção que ele não tem ainda como ser responsável por ela. Então, eu acho que a gente só participa do nosso planejamento, segundo a obra de Allan Kardec, mas para mim eu fico muito confortável, desde que a gente tenha consciência do que é melhor para nós. Enquanto a gente não faz boas escolhas, né? Eu até sempre brinco na aula e falo assim, se o pessoal veio aqui agora e falou, vocês querem ser o quê na outra vida? E um começa, eu quero ser o quê? A rainha, quero rei, quero nascer rico. E não vai participar do seu planejamento. Porque isso não é escolha consciente de uma pessoa que está preocupada, a pessoa está querendo só viver o prazer, mas ela não está ainda consciente do que realmente ela precisa, né? Então, a resposta seria, o que seria bom para mim? E, às vezes, o que é bom para mim não é ser rico naquela experiência. Não é... Porque a gente não vai passar a experiência de necessidade de certas carências de certas coisas? Acho que a gente vai. Nós vamos passar por todas as experiências, né, possíveis. Né? Então, a gente achar, porque já pensou se todo mundo fosse rico, ninguém ia juntar o lixo. Como é que a gente ia fazer? Criar um monte de máquina, sei lá. Né? Então, isso já é outra palestra. Então, gente... Então, o que eu desejo a vocês é um sábado com muita paz. Esse coração, assim, é para representar o tamanho do desejo que eu tenho realmente que vocês sintam isso, porque eu acho que a gente se sentir em paz, se sentir harmonizado, vai nos levar diretamente ao nosso foco, que é estar sempre ligado qual a nossa missão, o que a vida espera de mim, qual a produtividade, qual o tipo de ação, que lugares, que projetos eu vou me envolver, que eu vou me desenvolver. Então, né, para a gente sair dessa mesmice de apenas eu estou ligado a essa coisa máquina da vida, né, de eu cumpro deveres. A gente não veio aqui para cumprir deveres. Os deveres fazem parte da trajetória. Nós viemos aqui para nos desenvolvermos. Então, um grande abraço a vocês. Bom sábado.